Olá Elisa, boa tarde. Olá. Por falar em noivas de Santo António, hoje vamos falar sobre casamento. Portanto, está aqui ligado também com a lei, este matrimónio. Que tipos de casamento é que existem? Tens várias modalidades de casamento. Tens o casamento civil e tens o casamento católico e também, a par do casamento católico, há uns anos esta parte, desde 2007, a possibilidade de teres um casamento religioso com efeitos civis. Tal como o casamento católico, da Igreja Católica, também tem efeitos civis. Ou seja, não é preciso ir primeiro casar ao civil. Não é preciso primeiro ir casar ao civil? Não. Eu falei em tipos de casamento, mas são modalidades de casamento. Isto é completamente... é diferente. Não é. Não é? Quer dizer, é só a palavra, muda a palavra. A lei fala em modalidades de casamento, mas é tipos de casamento, naturalmente. E o que é preciso para casar? Ter noivo ou ter noiva? Exatamente, também convém. Quer dizer, não sabemos se convém. Pelo menos em Portugal é obrigatório. Mas já sabemos de quem se tenha casado com ele próprio e se tenha arrependido no dia seguinte. Já falamos aqui. É natural. Mas o que é preciso para além de ter alguém? Para além de ter alguém, é preciso poder casar com esse alguém, porque há impedimentos para as pessoas de casarem. Por exemplo, dois irmãos não se podem casar. Ou seja, há uma série de coisas que são verificadas no processo de casamento no registro civil e para isso junta-se as certidões de nascimento de ambos. Se os nobentes forem, ou seja, se os noivos forem estrangeiros, também certificados matrimoniais, ou seja, para perceber se a pessoa por lá tem capacidade para casar, porque muitas vezes não se nota nas certidões de nascimento. Ou seja, para saber se há impedimento. As pessoas até podem imaginar uma história tipo de Faca e Alguidar, em que são dois irmãos, mas não sabem que são irmãos, e portanto o registro civil tem que verificar se as pessoas são ou não são. Obrigatoriamente? Pois. Ou seja, porque podem ser, imagina, adotados. Sim. Portanto, isso tudo se verifica num processo de casamento. E é um impedimento, em caso de adoção, é um impedimento? Claro, se forem irmãos, naturalmente é um impedimento. Muito bem. E casamentos do mesmo sexo? A lei também mudou? Mudou há pouco tempo, também permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, portanto, dois rapazes ou duas raparigas podem se casar e é um casamento em tudo igual, porque é o mesmo casamento, só que em vez de ser com pessoas de sexo diferente, pessoas do mesmo sexo. Olha, explica-me em relação à obrigatoriedade eu acho que... quer dizer, a Sandra deve estar a ouvir, e se estiver a ouvir, que eu não esteja enganado, mas eu acho que tive que ir ao registro. Eu casei na igreja, mas tive que ir primeiro ao registro, ao registro civil. Se é ao registro civil fazer o casamento primeiro. Vais ao registro civil primeiro e a maior parte das pessoas está convencidas que quando vai nesse primeiro momento ao registro civil está convencida que se está a casar pelo registro civil e depois que se vai casar na igreja, mas não é o caso. Ai não? As pessoas vão dar início ao processo de casamento, ou seja, em que juntam os documentos, ou então, hoje em dia, como está tudo online, chegam à conservatória, identificam-se, tira-se as certidões online, ou verifica-se, o conservador verifica as certidões, junta mais o que tiver que juntar, nomeadamente alguma procuração se a pessoa não estiver cá para casar, junta nomeadamente a convenção antenupcial, ou seja, a escolha quanto ao regime de bens, e no fim daquilo, do processo, chamamos-lhe assim, o conservador dá o despacho final. Ou seja, estas pessoas podem se casar. E quando as pessoas, e eu insisto há tantos anos... É que eu sempre ouvi isso. É. Sim, eu até pensava que me tinha casado duas vezes, primeiro ao registro e depois... Eu ando sempre a desfazer essa ideia, porque desde 1940, quem casa pela igreja, como tu casaste e como eu também casei, desde 1940 não tem que ir casar... 1940, não têm que ir casar primeiro ao registro civil para casar pela Igreja Católica. É a organização do processo de casamento, em que há padres que organizam eles o processo e levam ao registro civil, o conservador dá o despacho e eles então podem casar a pessoa, ou então vai a pessoa ao registro civil. Foi que pronto, então quer dizer que aquilo que eu fiz foi, já levei o processo todo concluído para a igreja. Sim, ou seja passei primeiro sai um certificado matrimonial que permite ao padre ou outro ministro de outra igreja casar as pessoas. Por exemplo, no notário é um processo para demorar quanto tempo? Não é um processo de notário, é um processo de registro, de conservatório, exatamente. Conservatório, sim. As duas coisas em que nós podemos intervir é na procuração para casamento
porque a procuração para casamento tem especificidades, tem que se dizer com quem se vai casar, qual a modalidade, aquilo que tu chamaste tipo, que é compreensível, é a mesma coisa, e o regime de bens do casamento. E também intervimos num outro momento, também que pode combinar com este, que é a convenção antenupcial ou a escolha da lei. Que lei é que se vai aplicar ao nosso casamento? Estávamos aqui a falar em off no casamento de menores. Sim. Portanto, os menores podem se casar. Os menores podem se casar a partir dos 16 anos com a autorização dos pais. Mas só podem beber a partir dos 18. Parece que sim, foi que os meus filhos me informaram. Não sei se queres acrescentar mais algum ponto, Elisa. Não, eu acho que é tudo. Estamos As pessoas esclarecidos. não devem, volto ao assunto, não devem confundir estarem numa situação idêntica à daqueles que são casados com casamento, ou seja, a união de facto não é casamento. Casamento é a declaração de vontade e tem que ser perante ou o senhor conservador do registro civil ou perante um celebrante de uma igreja que esteja credenciada para o efeito em Portugal. Muito obrigado, Elisa.